Irmãos, que alegria nós temos de, nesta manhã de domingo, estarmos com disposição, apesar das múltiplas diversidades e dificuldades, mas a disposição de estarmos juntos, estudando, aprendendo em escola bíblica dominical, para que Deus possa nos instruir em momentos como esse que estamos vivenciando nesses dias. E nós queremos convidá-los com esse mesmo espírito de gratidão, de fraternidade, estarmos cantando o cântico Aliança, para expressarmos o quão precioso é estarmos juntos. Então cantaremos o cântico Aliança. Desta feita, agora nós convidamos a igreja, convido você que, mesmo distante aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja, com essa disposição, com esse espírito de adorar o Senhor, abra sua Bíblia, por favor. Nós faremos a leitura do Salmo de número 84. Abra a sua Bíblia e leremos juntos o Salmo de número 84, com a mesma reverência de sempre faremos a leitura deste salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti.
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, como é bom cantar, adorar o nosso Deus. Essa é a nossa disposição, mesmo em escola bíblica dominical, neste domingo, cantarmos juntos o cântico Grande é o Senhor. Ao Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
nós queremos continuar, é cantar, é muito bom, a Deus é único, merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, e uma das formas que temos de fazê-lo é cantando. Só que desta feita nós cantaremos o hino de número 22, Os Céus Proclamam. Hino de número 22, Os Céus Proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder. Sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor. E a nós em doce ensino a palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Nós queremos agora orar pedindo a Deus que nos ajude, nos instrua, nos abençoe para direcionar de maneira mais direta, mais específica aquilo que Deus preparou, nos instruiu para que possamos estar conversando nesta manhã de domingo. Oremos. Deus, nós queremos mais uma vez dizer ao Senhor da nossa gratidão ao Senhor. Gratidão, Deus, pela vida, por nos preservar com vida. Nós sabemos que não há mérito, mas tão somente pela misericórdia do Senhor é que o Senhor nos assiste, preserva, porque o Senhor é o Deus Criador, que nos criou, o Deus que preserva as nossas vidas, mas preserva com um propósito. Dentre o propósito do Senhor, nós cremos que o principal é que nós somos criados para louvar, para adorar, para bendizer ao Senhor. Mas queremos nesta manhã, Deus, pedir que o Senhor nos instrua para que nós possamos aprender de maneira específica a forma que o Senhor deseja, a forma que o Senhor quer que nós andemos como povo, como igreja, como família, direcionados pela ação do Espírito Santo do Senhor. Por isso, mais uma vez, nós suplicamos misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nesses momentos quais nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e nós oramos grato ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Nós havíamos colocado de que nós falaríamos nesta manhã de domingo, vamos buscar a instrução de Deus, utilizando um texto da palavra do Senhor, o qual está registrado no livro do profeta Malaquias,
No capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 6. Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, é interessante pensarmos que, ao tratarmos aqui do texto que se encontra no livro do profeta Malaquias, no último dos livros contido no Velho Testamento, nós pensamos de que há uma advertência, Deus nos advertindo para que nós possamos ficar apercebidos de que haverá uma última audiência na nossa vida. Eu sei que vocês, assim como eu, nós estamos vivendo dias difíceis, nós não sabemos especificamente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas com relação ao momento que nós estamos vivendo. Às vezes nós pensamos que é momento difícil, onde há momentos de tristeza, de lutas, de desprazeres às vezes. E nós ficamos pensando o seguinte, olha, quando olhamos aqui no Velho Testamento, o que registra o profeta Malaquias, a palavra de Deus contida neste livro, começa lá com a primeira palavra, sentença de Deus falando através do profeta Malaquias ao povo de Israel em um momento específico da história. Por que esse momento específico? É que se nós pensarmos que, vejam bem vocês, houve um tempo em que os milagres, quando nós falamos de Elias, Eliseu, os profetas, esse momento se cessou. Ficou lá no Velho Testamento contido aqui, mas lá no passado. Se pensarmos que esse passado pode ser longínquo, então foi um tempo que o povo realmente reconhecia a presença de Deus em meio ao povo de Israel, porque havia milagres, havia em momentos difíceis da história do povo de Deus, Deus atuava de maneira sobrenatural e fazia com que o povo tivesse momentos de alegria, não só pela presença de Deus em meio àquela nação, mas também pelos feitos de Deus, os feitos benfazejo com relação à nação de Israel. Mas vejam bem, quando nós caminhamos com relação ao Velho Testamento, estamos retrocedendo um pouco, e vamos pensar o seguinte, olha, o tempo dos milagres cessou, os profetas morreram, os milagres cessaram. Na sequência vem Esdras e Neemias, que foram os grandes reformadores lá no passado. Ocorre o seguinte, o povo sempre andava em obediência e desobediência. Pecavam, vinha castigo. Obedeciam, Deus abençoava, eles caminhavam bem. Quando nós percebemos lá que em Esdras, no capítulo 9, vai falar exatamente disso, do arrependimento do povo de Israel. Eles reconhecem a situação que estavam andando em condição de pecado, contrário à vontade de Deus, contrário aos ensinamentos da palavra.
reconhecem, arrependem e voltam para Deus. Mas aqui quando nós nos voltamos ou nos atemos aqui no livro do profeta Malaquias, nós percebemos o seguinte, olha, os milagres tinham passado, as reformas religiosas naquele período tinham passado também, aí chega um momento de que isso tinha ficado no esquecimento. Então, o que acontece com o povo? A tendência natural do ser humano é de que começa um período de sonolência espiritual, apatia, um desinteresse com relação às coisas de Deus. Por isso o livro inicia no capítulo 1, versículo 1, dizendo sentença, através do profeta Isaías, falada por Deus contra o povo de Israel. E aí nós ficamos perguntando, o que tem a ver o livro do profeta Malaquias com relação aos dias atuais que nós estamos vivendo? Isso é atualíssimo para os nossos dias, meus queridos. Por quê? Porque uma sentença que foi proferida naquele período da história é também proferida em nossos dias. Nós vivemos período de que grande preocupação que nós temos em período chamado pandemia, nós percebemos que o que houve no passado, nada é novo para os nossos dias. Pode ser novo para a nossa geração, que não estamos ainda acostumados a viver períodos tais como estamos vivendo, de pandemia, de epidemias, mas no passado isso houve. Se nós voltarmos lá para Números, no capítulo 16, nós vamos perceber que no capítulo 16 de Números, há um relato de uma revolta de Corá, Abirão e Datã, revoltaram, querendo ocupar, mesmo sendo levita, Corá e os filhos, queriam um sacerdócio, queriam ocupar posição diferente entre o povo de Israel, diferente na igreja. Isso, nossos dias, é também coisa atual. Mas, no entanto, Deus permite, através daquela revolta, que eles caminhem e posicionem contra Moisés e Arão. Deus faz com que realmente eles sofram de uma forma sobrenatural, porque quando Moisés disse, olha, que amanhã de manhã nós veremos quem é de Deus, vai permanecer, vai prevalecer. Quem não, Deus usará um mecanismo natural ou sobrenatural para mostrar realmente quem é de Deus. Isso é o que aconteceu. Aconteceu logo em seguida que, quando abriu-se a terra e tragou vivo aqueles revoltosos, sem contar que veio fogo do céu e queimou também mais 250 homens dentre os príncipes de Israel. Logo em seguida nós percebemos o seguinte, o que acontece? Vem uma praga sobre o povo de Israel. Mata naquele período 14.700 pessoas, fora aqueles que morreram durante essa revolta de Corá, Abirão e Datã. Nós percebemos que sempre as epidemias, pandemias, fizeram parte do povo de Israel no passado, fizeram parte da história da humanidade e faz parte da nossa história no mundo contemporâneo, nos dias atuais. Só que nós devemos lembrar o seguinte, é preocupante o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão, porque uma vez que nós não estamos tendo oportunidade de estar assistindo, ou cultuando, ou estudando diretamente no templo, ou congregando, então o que acontece? Muitas vezes é possível que você esteja no seu lar, na sua casa, sentado no sofá, e às vezes compartilhando com a família, mas esquecemos muitas vezes que nós estamos cultuando a Deus, o nosso Senhor, que é merecedor do nosso culto, merecedor de um momento específico que nós precisamos ter de reverência ao Senhor. Fazemos com nenhuma reverência. Ou às vezes pensamos, não, eu posso assistir e ver qualquer hora, porque está gravado mesmo, não tem importância. Não esqueça, meus irmãos. Os tempos mudaram. É possível que nós nos paremos e pensemos o seguinte, os tempos mudaram, mas o coração do homem é o mesmo, foi no passado, é em nossos dias. É um coração propenso, como diz o profeta Jeremias, é enganoso, é desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Então temos que ter muito cuidado, porque sempre nós somos levados a distanciarmos das coisas sagradas e banalizar aquilo que é sagrado.
esquecer do nosso compromisso com Deus. Ou fazer de maneira que isso nos faz com que distanciemos de Deus, fazer relaxadamente. Isso é perigoso, meus queridos. E aí, quando nós voltamos aqui com relação ao profeta Malaquias, que diz a palavra de Deus que não parou por aí. Quando fala de sentença, nós ficamos pensando, onde há uma sentença, quem vai proferir a sentença é o juiz. E esse juiz na sentença pode absorver ou condenar alguém. Isso do ponto de vista judicial. E aí ficamos pensando o seguinte, olha, é um momento diferente na história? Mas quando falamos de sentença e de juiz, nós pensamos, Deus é o juiz. Mas Deus, nós falamos, mas o pastor não está vendo, a liderança da igreja não está vendo o que eu estou fazendo aqui na minha casa, no meu lar. Mas Deus está vendo você. Sabem por quê, meus queridos? Porque Deus vê o segredo do seu coração. Deus vê aquilo que nós não vemos. Quando o profeta está dizendo aqui de um coração orgulhoso, do orgulho, da perversidade do coração humano, é assim que Deus está dizendo através do profeta aqui, que vai tratar no momento do juízo, no momento do julgamento. E às vezes nós ficamos pensando o seguinte, olha, em nossos dias, eu não sei o dia que Deus vai me chamar. E eu estou certo que você também não sabe. Mas uma coisa é certa, para isso não tem idade, não tem cor, não tem origem com relação a que país, a que continente você pertence. Mas uma coisa é certa, nós nos apresentaremos diante desse juiz que vai julgar as nossas causas. E assim é esse momento da história que o profeta estava escrevendo ao povo de Israel naquele momento. Alguém pode dizer, não, mas eu não sou israelita, eu não sou judeu, eu sou brasileiro, mas brasileiro que nos dias atuais o profeta falou uma mensagem, deixou escrita para que pudéssemos contemporizar com nossos dias e perceber o quanto é uma mensagem atualíssima para os nossos dias também. Porque quando nós falamos desse julgamento, há sempre um juiz. Quando pensamos em um tribunal, tem um juiz, tem testemunhas e tem advogados, quer seja de defesa, quer seja de acusação. Mas certo é que o povo de Israel, nesse momento, se nós voltarmos lá para os primeiros capítulo 1, capítulo 2, estava vivendo uma situação diferente. Eles tinham esquecido tudo aquilo que Deus havia feito por eles lá no passado. De repente, aqui está dizendo o profeta que o povo, uma das coisas que eles faziam, no início do capítulo 1, diz, olha, em que o Senhor nos amou? Deus diz, eu vos tenho amado, não é amei no passado, não, eu vos tenho amado hoje ainda. Mas em que o Senhor nos amou? O Senhor nos permitiu estar numa situação de cativeiro, de sofrimento. Eles esqueciam que tudo aquilo que haviam passado era Deus tratando com eles para moldar o coração de cada um deles. Porque em nossos dias nós ficamos pensando o seguinte, não, nós estamos vivendo uma pandemia e usamos máscaras. Máscaras podem ocultar a nossa face, o nosso rosto, mas não oculta o que tem no nosso coração. E uma das graves coisas que contida no nosso coração é o orgulho, arrogância, soberba. E eu me entristeço, irmãos, porque cada dia eu me surpreendo quando começo a perceber o quão orgulhoso, o quão vaidoso, às vezes, e que não deveria ser, é o meu coração. Isso me traz uma tristeza profunda e um sentimento de arrependimento, de pedir perdão por essa situação que às vezes nós vemos. E o povo de Israel, nesse momento, eles viviam assim também. Por isso que nós percebemos que eles diziam, olha, em que Deus nos ama mesmo? Está permitindo acontecer essa pandemia, mortes, pessoas, vidas ceifadas, sem entender o porquê, para quê. De repente eles continuam, olha, em que o Senhor está dizendo que nós temos roubado o Senhor? Deus responde através do profeta, nos dízimos e nas ofertas.
E esses dias de pandemia também é possível que você tenha esquecido de dizimar, de ofertar, achando, não, eu estou vivendo dias de apuros. Dias de apuro me falta, pode ser que eu use, dê ou entregue o meu dízimo, dê a minha oferta e vai me faltar. Vai faltar para cumprir os meus compromissos com energia, com água, com aluguel, com outras coisas, às vezes gêneros de primeira necessidade, com alimento. Nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos é o Deus provedor. É o Deus que provê todas essas coisas, jamais nos desampara e nunca vai deixar faltar. Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro, mas são momentos que Deus está trabalhando o nosso coração para provar realmente o que está contido no nosso coração. Então não pensemos que vai nos faltar. Pois eu estava dizendo assim, olha, Deus diz, olha, vocês me roubaram nos dízimos, nas ofertas, e diz mais. No capítulo 3, verso 10 diz, olha, provai-me nisso, Deus está dizendo para o povo de Israel, está dizendo para nós hoje também, provai-me nisso e vede se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Vocês experimentarem. Experimente para vocês ver se eu não farei isso com vocês. Porque Deus estava naquele momento, era realmente mostrando a dependência que tinha o povo de Israel e a dependência que nós temos de Deus nos dias atuais, principalmente em momentos de dificuldades, em momentos de calamidades. Mas vejam bem, meus irmãos, não paramos por aí. O povo é como se estivesse colocando nessa audiência, colocando Deus em xeque, Deus contra a parede. Não. Uma coisa grave que eles estavam fazendo é deixando as suas esposas judias e casando com mulheres de outras nações e sendo levados a adorar outros deuses, a perverter os seus corações para fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. Então, por isso que fala contra adultério, fala contra casamento misto. O profeta estava falando ao povo de Israel e eles falam, não, nós não estamos assim, olha, as nossas ofertas vocês, nem o governador quer essas ofertas, porque vocês separam aquilo que é aleijado, aquilo que não tem valor, para trazer para mim, para trazer à casa do tesouro. Então, há momentos que o nosso coração é levado a fazer coisas que não é o que a palavra nos ensina a fazê-lo. E crendo que às vezes Deus está desapercebido disso. Então o povo falando contra Deus em um momento de tribunal, argumentando com coisas que não teria nenhum valor. Mas chega um momento que o juiz começa a pronunciar. Assim como diz, olha, vocês estão roubando os dízimos, nas ofertas. Deus diz também ao povo, olha, esse juízo que eu estou proferindo contra vocês, não tem jeito de você esconder. Esse juiz é um juiz que não aceita suborno. Deus não aceita suborno. Deus não aceita mentiras. Há uma advertência, esse juiz virá. E nós temos que ficar apercebido, porque muitas vezes nós levamos a vida crendo que nós vamos viver eternamente. O que não é verdade. Por isso que o juiz, o povo de Israel naquele momento está dizendo, olha, Deus tem sido injusto. Injusto por quê? Porque Deus tem permitido que essas pessoas que são ímpias, que não servem, não temem a Ele, são pessoas que estão prevalecendo. São pessoas que estão ficando ricas, estão comendo, bebendo, fartando aí sem nem preocupar com nada. Aí eles começam a dizer que Deus é injusto. Vejam bem como nosso coração é pecaminoso, meus irmãos. É interessante percebermos isso, porque nós percebemos que nesse momento o juiz está colocando o povo em uma situação, olha, vocês fizeram isso, estou falando através do profeta. No entanto, chega um momento, quando nós pensamos em uma ação judicial, em um tribunal, o povo, apesar de com essas desculpas falsas, querendo defender, chega um momento que é como Deus estivesse dizendo, olha, é um momento de conciliação.
Agora é o momento de conciliar, para a gente ver realmente quem tem razão ou quem não. Vou dar para vocês uma oportunidade. Mas a advertência que Deus faz ao povo de Israel naquele momento da história é que um dos mecanismos utilizados no passado, utiliza em nossos dias, é a palavra de Deus. Nós percebemos como Deus fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao versículo 20. Vamos ver o que Deus está falando neste texto, Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servirdes, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ouviram, meus queridos? É interessante a gente perceber que, nesse momento, o que acontece? Deus está dizendo, através de Moisés, seu servo, olha, é um momento de vida ou morte. Se vocês quiserem andar em obediência e ficar atento à minha lei, aos meus mandamentos, aos meus juízos, então vocês vão ter vida longa, vão comer o melhor da terra, vão viver bem, se andarem em obediência à minha palavra. Mas se vocês recusarem andar em obediência à minha palavra, vocês vão ter vida curta nessa terra que vocês passaram a possuir. E vão ter sofrimentos. Muitas vezes nós ficamos pensando, olha, lá no passado foi assim. Deus tratou a nação de Israel assim. Deus nos trata em nossos dias. Os tempos são diferentes, mas o coração do homem é o mesmo coração. As épocas, os tempos de adversidade não são os mesmos. Mudaram em alguns contextos. Mas o coração continua um coração pecaminoso, perverso. E o meio que Deus usa para nos instruir, para nos orientar nessa caminhada é a palavra. Outro meio que Deus nos adverte a sermos obedientes à sua palavra, a andar em obediência, a ter vida longa, viver em paz, é ouvir os seus ministros. No passado Deus usou os profetas. Nós falamos lá de Elias, Eliseu, depois vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e vai a sequência dos profetas, Deus falando através dos profetas e sempre advertindo o povo e nos advertindo. Depois que passa esse período, nós percebemos que falou através dos profetas. Aqui, no livro do profeta Malaquias, o último dos profetas veotestamentários, até que chegamos em João Batista, houve um período em que nós percebemos o seguinte, o profeta Malaquias está dizendo aqui em que nascerá o sol da justiça, diz, nascerá o sol da justiça trazendo salvação. Vejam bem, meus queridos, é interessante, olha, esse sol da justiça está referindo a Jesus Cristo, que vai trazer salvação, está dizendo lá na frente, o que virá, o que está por vir. Aqui, ele está anunciando o que viria.
houve um período chamado período do silêncio de 400 anos entre aqui o que fala ao final do profeta Malaquias até a vinda de Cristo. Só que quando nós falamos dos profetas, vem o último dos profetas, João Batista, já estava referindo esse texto, está referindo a João Batista. E quando nós percebemos que fala do profeta Elias, aí a gente vai perguntar, mas Elias nesse contexto, Elias virá, a palavra de Deus está dizendo que Elias virá. Não, meus queridos, Mateus capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 14, nós vamos perceber que Jesus estava referindo, neste texto de Mateus, referindo exatamente ao que queremos dizer com relação a Elias, aqui era referindo João Batista. No versículo 14 está dizendo perfeitamente isso. Nós percebemos, às vezes, nós ficamos perdidos, às vezes, nesse contexto, mas percebemos que Jesus estava referindo a João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então nós percebemos que Deus usou sempre seus profetas quando falamos de Elias, Eliseu, e sempre falando de arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Depois vem João Batista falando, pregando arrependimento. Jesus falando de arrependimento. Em nossos dias Deus usa também ministros, pessoas, eu e você, para que nós possamos falar aquelas pessoas que ainda não conhecem ou não têm Cristo como Salvador, da necessidade de arrependermos. Nós não estaríamos e não estamos sofrendo momentos difíceis na nossa história, de pandemia, de mortes, de vidas são ceifadas, se Deus não tivesse um motivo específico para nos permitir que vivamos assim. Então é o momento da gente pensar, nós pensamos em arrependimento. Mas além de pensarmos que Deus usa a sua palavra, usa os seus ministros, um outro meio usado por Deus, está dizendo o texto aqui, e nós percebemos exatamente no versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Conversão de família. E aí chegou um ponto importante, também importante na nossa história. Eu sei que nesse momento, quando nós vemos o momento que mais nos aproximamos em família, sempre há possibilidade de maior atrito, de maior divergência. Quando vivemos distante, às vezes por comunicação virtual, por telefones, e parece que tudo é muito belo, mas quando se aproxima, quando vive o dia a dia, as dificuldades, os desprazeres, aí aumenta a possibilidade de atritos. E aí, quando fala de conversão, é exatamente isso que nós queremos dizer nessa manhã. E principalmente as mães de família, você, independente que o seu filho seja pequeno ou grande, uma criança, um adolescente ou um jovem, independente como seja, nós vemos um momento que sempre eu tenho falado da pós-revolução industrial. A mãe optou por deixar os filhos com alguém e dedicar aos mais diversas atividades. Não quer dizer que serei contra, mas digo que você, mãe, que realmente fez como opção, não fique complexada, não fique desanimada, você que fez como opção, dedicar mais tempo ao seu filho, à sua família, desde a idade mais tenra, é um grande investimento na sua vida. Vai gerar lucros no futuro. E quando nós falamos aqui da conversão, é de que, especialmente os pais que têm dedicado mais tempo aos filhos,
nesses dias de pandemia, é um grande investimento. Que abriu mão de lucros, abriu mão de trabalhar às vezes excessivamente, que Deus proporcionou a você que acontecesse isso nesse momento. É um momento que você possa realmente compartilhar mais com seu filho, dedicar mais tempo em que possam juntos aprender mais, ter mais experiência da caminhada com Deus. Mesmo quando surgem os momentos de dissabor, de dificuldade, de opa, vamos parar aqui. Vamos orar junto, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo na nossa vida, para moldar o nosso coração, para tirar às vezes a nossa máscara, que é um instrumento bastante usado em nossos dias, para que realmente o nosso coração seja convertido, mudado de direção a direção que nós estamos caminhando. Porque vejam bem, às vezes nós, depois de velhos, temos que aprender muitas coisas. E nunca será tarde para que possamos aprender. Especialmente para dizer o pai e a mãe para os filhos, eu te amo, você é importante para mim, importante na minha vida. Isso faz falta, porque se não aprendemos hoje, não aprenderemos nunca. E a preocupação que nós temos é que famílias realmente que aprendem a adorar ao Senhor, a cultuar, a viver em harmonia, é porque receberam esse grande investimento. Porque só teremos igrejas boas se tivermos famílias boas. E quando falamos dessa conversão, e filhos se convertam aos pais, são filhos que aprenderam a obedecer, a temer, a cuidar dos pais no temor do Senhor. Porque haverá um momento que os pais irão envelhecer e dependerão direto ou indiretamente dos filhos. Nós temos que aprender que é durante essa caminhada, esses momentos que nós estamos aprendendo. Deus está nos proporcionando oportunidade única, não só de estarmos juntos, mas aprender, conviver, quebrar aquilo que muitas vezes tem feito parte do nosso coração. Pensar que o pai é o provedor, não pode depender do filho. Quando a palavra de Deus nos adverte dessa nossa soberba, da arrogância, é que nós esquecemos que haverá esse momento em que aqueles que realmente temem ao Senhor verão o sol da justiça, com referência a Cristo. Diz que pisarão aos pés o restolho daqueles que realmente são prevaricadores, são perversos, são orgulhosos, arrogantes, soberbos. No dia do juízo vão queimar como restolho, como palha, como resíduo que para nada serve diante de Deus. Mas sempre nós pensamos o seguinte, haverá um dia em que nós nos estaremos diante de um tribunal de Deus, de um juiz justo, para julgar as nossas ações. E nós pensamos o seguinte, sempre existirá aqueles que estão e aqueles que não estarão preparados. Porque nós dissemos, queremos repetir nesta manhã, que sempre nós temos que pensar o seguinte, olha, independente da sua idade, da sua raça, da sua crença, independente de qualquer coisa, você vai morrer um dia. E quando você morrer, você será apresentado diante desse juiz. Então, eu não sei se você está preparado ou despreparado, preparado ou não. Mas nós vemos no livro do profeta Daniel, quando fala lá de Beltesazar, alguém que em um momento da história, ao findar da sua vida, as suas mãos tornaram trêmulas com relação às taças, porque as taças do juízo de Deus serão apresentadas naquele momento. Mas também a trombeta de advertência, Deus advertiu através do profeta, adverte em nossos dias também. A trombeta de advertência de Deus está falando, olha, se você não preparou, cuidado. Cuidado com as coisas sagradas. Ainda é tempo, o tempo é oportuno para você rever a sua vida.
e ajustar algumas coisas. A palavra, Deus, como nós dissemos, advertiu pela sua palavra, advertiu pelos profetas, pelos seus ministros, mas nos chamou para que haja realmente uma situação de arrependimento. Para que nós possamos fazer, como disse a palavra aqui, nesse momento do julgamento, poder ter a oportunidade de recebermos e vermos o sol da justiça brilhar para as nossas vidas. E quando ouvimos, vende, bendito do meu Pai, para aquilo que está preparado, o céu. Como pode ser que alguns ouçam, olha, apartai-vos de mim, malditos, porque para vós está preparado fogo, foi preparado pelo diabo. Então nós temos que estar apercebido que a nossa vida, mesmo em meio a tanta dificuldade, em dias que nós estamos conhecendo com pandemia, dias de dificuldade, eu não sei como é que está a sua vida aí, as dificuldades, mas pode ser que haja momento da sua vida que ninguém poderá te ajudar. Humanamente não, mas há alguém, um juiz justo, que realmente não só vai julgar, mas terá alguém, o advogado de defesa, para defender as nossas causas, para nos ajudar nesses momentos, às vezes, de dificuldade, quando nós não temos solução. Cremos que humanamente não encontramos a solução, mas há uma solução. A solução está em Cristo. Por isso, se faz necessário que tenhamos disposição de realmente, nesse momento de conciliação, que é o momento chamado agora, para nós nos arrependermos e mudar a nossa direção de vida, especialmente no contexto familiar. Coisas que nós fazemos que não são agradáveis. E conflitos não encontrará solução se não for através da ação do Espírito Santo de Deus, instruído pela palavra de Deus, para que Deus mude a minha e a sua vida, para que mova arrependimento genuíno, verdadeiro, caia por terra as nossas máscaras, para que nós possamos realmente, não só em escola dominical, em culto noturno, mas buscar uma vida de santidade, uma vida que nós possamos, no momento, seja ele qual for, que Deus chamar, eu estou presente. Eis-me aqui, Senhor, e pronto para aquilo que o Senhor nos preparou. Que Deus nos abençoe e nos ajude verdadeiramente que em essa manhã de escola dominical possamos ter aprendido a forma mais correta que Deus deseja que andemos com Ele. Que Deus nos abençoe. Queridos, agora nós queremos aproveitar, ao cantarmos o cântico Confiança, o momento será oportuno para que aqueles que trouxeram, você que está aí, sabe a forma apropriada de enviar, de mandar o seu dízimo, a sua oferta, que não seja como nós mencionamos, aquilo que diz o profeta Malaquias, olha, em que Deus está falando ao povo? Vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas, que nós não sejamos achados nessa situação, mas que Deus realmente nos dê disposição de coração de ofertar, de dizimar como é devido. Cantemos o cântico Confiança. Poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem. Aventurado em ti.
justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Em seguida, meus queridos, nós vamos agora, neste momento que está findando o trabalho nesta manhã, nós queremos convidar o reverendo Marcelino Ranuzzi, que ore a Deus agradecendo pelo privilégio que tivemos de aprender um pouco mais das verdades contidas na palavra para instruir a igreja, instruir o povo de Deus a melhor forma que Deus quer que caminhemos. E em seguida cantaremos o tríplice amém e ouviremos o pós-lúdio musical. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por Tua palavra, ó Deus, tão rica, tão preciosa, que nos instrui, ó Deus, a respeito da preciosidade de Tua presença, o estar em Tua casa, o estar, ó Deus, diante do Senhor, o encontrarmos no Senhor o refúgio, encontrarmos no Senhor a segurança. Obrigado por Tua palavra, Deus, que dispõe diante de nós, ó Deus, os caminhos retos, os caminhos corretos que nos propõe o Senhor para podermos andar neles seguros. Obrigado, Deus, que a forma que o Senhor coloca é muito clara, dispondo diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. A Tua instrução, ó Deus, nos é clara, mostrando que andar diante do Senhor é o que temos de melhor a fazer. Deixar ou fugir de Tua presença, ó Deus, nos incorre em grandes riscos na nossa vida. Portanto, ó Deus, como nos tens instruído sempre, dá-nos, ó Deus, que Tua palavra seja o nosso norte, seja o nosso guia em mantermos-nos firmes diante do Senhor, em Tua presença, em Tua palavra. Abençoa o Teu povo, ó Deus, com bênçãos que só o Senhor pode dar. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Ah